Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 10. Samuel apanhou uma vasilha com óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles dirão: As jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora o seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: Como encontrarei o meu filho? Dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens subirão a caminho do santuário de Deus, em Betel, e encontrarão você ali. Um levará 3 cabritos, outro 3 pães, e outro um odre cheio de vinho. Eles o cumprimentarão e oferecerão a você 2 pães que você deve aceitar. Depois, você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que desce do santuário local, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e profetizando. O Espírito do Senhor virá sobre você com poder, e com eles você profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que estiver ao seu alcance, pois Deus está com você. Desça à minha frente até Gilgal. Depois eu descerei até você para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo de profetas veio em sua direção. O Espírito de Deus veio com poder sobre Saul, e este profetizou no meio deles. Quando os que já o conheciam o viram profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: O que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Um homem daquele lugar respondeu: E quem é o pai deles? De modo que isto se tornou um ditado: Saul também está entre os profetas? Depois que Saul parou de profetizar, foi para o santuário local. Então, o tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: Aonde vocês foram? Ele respondeu: Procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. Conte-me, por favor, o que Samuel disse a vocês? Perguntou o tio. Saul respondeu-lhe: Ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Contudo, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá e disse a eles: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Vocês, porém, agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias, e lhe disseram: Não, escolhe um rei para nós. Por isso agora apresentem-se diante do Senhor, de acordo com as suas tribos e os seus clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, escolheu por sorteio a tribo de Benjamim. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e foram escolhidos por sorteio o clã de Matri e também Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? O Senhor disse: Sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Ele ficou em pé no meio do povo e era mais alto do que todos, sobressaindo-se dos ombros para cima. Então Samuel disse a todos: Vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele no meio de todo o povo.
Então, todos gritaram: Viva o rei! Samuel expôs ao povo as ordenanças do reino. Ele as escreveu em um livro e o pôs diante do Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta, cada um para a sua casa. Saul também foi para a sua casa, em Gibeá, acompanhado por guerreiros em cujo coração Deus tinha tocado. Alguns homens perversos, porém, disseram: Como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum. Contudo, Saul ficou em silêncio. 1 Samuel, capítulo 11. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e cercou-a. Os homens de Jabes lhe disseram: Faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: Só farei com vocês um tratado com uma condição: que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: Dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo o território de Israel. Se ninguém vier nos socorrer, então nos renderemos a você. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas palavras ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: O que há com o povo? Por que estão chorando? Então contaram-lhe o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo o território de Israel, proclamando: Isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então, o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Então disseram aos mensageiros que vieram: Digam aos homens de Jabes-Gileade: Amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos homens de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: Amanhã nos renderemos a vocês, e poderão fazer conosco tudo o que for bom aos seus olhos. No dia seguinte, Saul dividiu os soldados em 3 companhias. Eles entraram no acampamento dos amonitas no fim da madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Então o povo disse a Samuel: Quem foi que perguntou: Saul reinará sobre nós? Traz-nos esses homens e nós os mataremos. Saul, porém, disse: Hoje ninguém será morto, pois neste dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo: Venham, vamos a Gilgal e reafirmemos ali o reino. Assim, todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas celebraram a ocasião com alegria. 1 Samuel, capítulo 12. Samuel disse a todo o Israel: Atendi a tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e os meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. Responderam: Tu não nos exploraste nem nos oprimiste, tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse: O Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje, testemunha de que não encontraram culpa alguma nas minhas mãos.
Ele é testemunha, disseram. Então Samuel disse ao povo: O Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados da terra do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou confrontá-los diante do Senhor com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor. E ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e estabelecê-los neste lugar. Os seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor, o seu Deus. Então, ele os vendeu a Sísera, o comandante do exército de Azor, aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos Baalins e às imagens de Astarote. Agora, porém, liberta-nos do poder dos nossos inimigos e prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel e os libertou do poder dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, vocês me disseram: Não, queremos que um rei governe sobre nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei. Agora, aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Contudo, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, a mão do Senhor se oporá a vocês da mesma forma que se opôs aos seus antepassados. Agora preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva, e vocês saberão e verão que é grande a maldade que fizeram aos olhos do Senhor quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. Assim todo o povo temeu grandemente ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: Ora ao Senhor, o teu Deus, em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Samuel respondeu: Não tenham medo, de fato vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam ao Senhor com todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também ensinarei a vocês o caminho que é bom e direito. Somente temam ao Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Contudo, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão eliminados. Novo Testamento. Lucas capítulo 9, versículos 37 ao 62. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, suplico-te que olhes para o meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina. De repente, o menino grita, e o espírito sacode-o com violência, fazendo-o espumar. Dificilmente o abandona antes de machucá-lo muito. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Ao se aproximar o menino, o demônio lançou-o por terra, sacudindo-o violentamente. Jesus, porém, repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos:
Ouçam atentamente o que vou dizer. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Contudo, não entendiam o que isso queria dizer. Era-lhes encoberto, para que não o entendessem, e tinham receio de perguntar-lhe a respeito desse assunto. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé, a seu lado. Então disse-lhes: quem recebe esta criança em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Ele enviou mensageiros à sua frente, que entraram em um povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltando-se, repreendeu-os. Então, ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: siga-me. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.